Então vamos lá. Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 18º Meetup, mais uma vez virtual, por conta da situação que estamos vivendo de pandemia, e mais uma vez em parceria com o pessoal de Brasília, a Juliana e a Flávia. A Flávia, infelizmente, não vai poder estar com a gente hoje, mas ela participou muito do processo, de fazer as perguntas, enfim, e a parceria está sempre ativa, né? Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Renata Taveiros de Saboia. Ela é economista pela FEA-USP, com especialização em economia comportamental aplicada a marketing, que ela fez na Universidade de Yale, e pós-graduada em neurociência aplicada à sustentabilidade de pessoas e organizações pela Faculdade de Medicina da Santa Casa. A Renata também é professora na pós-graduação de economia comportamental da FIA. Ela também é fundadora da consultoria Reprogramação Neuroeconômica e também é mentor Smart. E é justamente no meio de tantos papéis relevantes, importantes, é justamente esse o enfoque que a gente vai dar hoje para o nosso bate-papo. Claro, quando a gente tem uma convidada que tem tantas qualificações, a gente quer conversar sobre tudo, mas hoje o foco vai ser especialmente nessa questão da mentoria Smart, ou seja, como que a gente pode usar insights comportamentais de toda essa bagagem que a Renata tem, como que ela aplica isso na mentoria que ela faz na Smart, especificamente para orientação profissional. Então, Renata, boa noite, e eu já vou começar fazendo a primeira pergunta. Eu queria que você contasse um pouco para a gente a respeito do seu trabalho como mentora Smart e como que os insights de ciências comportamentais podem contribuir para esse seu trabalho, para essa orientação. Boa noite, Renata. Obrigado pela presença. Imagina, obrigada. Primeiro de tudo, boa noite a todos e a todas que estão aqui, atentos e interessados nesse assunto super relevante, que é mesmo a aplicação prática dos insights comportamentais. Eu queria agradecer toda a equipe do Meetup, quem está aqui, o Arthur, o Guilherme, a Juliana, a Flávia que não está, que eu conheço bastante também, enfim. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Falando e trocando ideias com vocês sobre esse assunto, né? Então, a primeira ideia, primeiro momento, né, para responder a pergunta, quem não conhece esse programa Smart, né, esse programa é um programa de iniciativa privada, sem fins lucrativos, que entende que talentos e que potenciais estão em todas as classes sociais. Então, a ideia é como é que primeiro, através de uma prova, de um exame, é possível identificar potenciais talentos que estão em classes de baixa renda e oferecer suporte, tanto oferecendo bolsas de ensino em escolas, como oferecendo programas de desenvolvimento e programas de suporte que vão desde o ensino fundamental, muito fortemente no ensino médio, depois durante toda a faculdade e depois, né? Então, ele é um programa bem transversal, com essa ideia de que oferecendo ensino de qualidade, contando com o esforço dos alunos, com a dedicação dos alunos, né, mais oportunidades e um nível de excelência, a gente consegue promover transformação social. Eu tenho, além de tudo, um interesse muito grande nesse trabalho de transformação social, porque eu faço parte também da Aliança para Impactos Sociais do INSPER. Então, a ideia é a gente também compreender a função de negócios sociais, como a gente pode criar negócios sociais que criem impacto social também. Então, na verdade, para mim é interessante trabalhar desse lado, porque junta as duas pontas, né? E aí, evidentemente, então, a convite da Gabriela, que está aqui presente, para quem não ouviu ainda, a Gabi está aí, que teve nesse curso da FIA, né, da qual eu sou professora de Economia Comportamental, a gente acabou conhecendo o trabalho e fui convidada para para participar como mentora. E é de fato muito interessante, porque quando a gente vai estudar os insights comportamentais e economia comportamental, a gente fala bastante de tomada de decisão e tomada de decisão em contextos econômicos, mas a gente está falando basicamente de tomada de decisão. E a gente está falando de seres humanos. Então, como é que quando a gente compreende o ser humano com mais profundidade, com mais clareza, a gente pode ajudá-los nesse momento de transição?
Então, assim, muito do entendimento de vieses, dos vieses comportamentais, da relevância do contexto, de onde a pessoa está presa somente àquilo que ela vê, uma série de compreensões que a gente vai adquirindo com a economia comportamental, é possível enxergar, identificar e, de alguma forma, encontrar uma estratégia de mostrar para o mentorado que não, que pode ser diferente, que a gente pode ampliar a perspectiva. Então, eu tenho usado bastante os insights comportamentais nesse sentido. O que é que você não está vendo? O que é que pode ser mais? Por que é que você está olhando só para uma perspectiva? Vamos fazer diferente, vamos ampliar mais, vamos pensar mais. E assim, tem sido um trabalho super bacana. Muito legal. Renata, você falou uma coisa muito interessante aí, que se refere ao contexto, né? Uhum. Então, a decisão de escolha profissional, escolha de carreira, ela é cercada, como todas as decisões, por muita incerteza, né? E como que você lida com isso e que variáveis de contexto você acha que podem influenciar mais as pessoas nesse tipo de decisão? Assim, que variáveis que podem causar mais vieses por parte do mentorando? Se ele tem consciência desses vieses e mostrar para ele esses vieses faz com que ele fique um pouco menos enviesado. Uhum. Enfim, como que você aborda essa questão do contexto, né? Quais são as variáveis mais relevantes e como que você trabalha isso com o mentorando, desculpa. Então, assim, eu estou trabalhando, né, já essa minha mentoranda, ela já está na universidade, então ela já fez a escolha da profissão, a gente não está no momento de ajudá-la a escolher a profissão, né? Uhum. Ela já escolheu a profissão, mas dentro dessa profissão que ela escolheu, ela tem diversas vertentes, né? Ela tem algumas possibilidades. E o que eu observo, e na conversa ficou muito claro, é que às vezes tem um olhar que é uma vertente só. Ou duas, ou três, ou é o olhar para o mercado, e inclusive em conversas com outros mentores a gente falou um pouco disso, ou é um olhar só para o mercado, ou é um olhar só para o mundo científico, ou é para o desenvolvimento científico só naquela área específica, ou é só, então eu preciso realmente mudar a minha condição financeira porque a minha família precisa de ajuda, então o foco que eu coloco é qual é a área da carreira específica que vai me dar um ganho financeiro maior. Em geral, os olhares são limitados, né? E o contexto é dado por uma necessidade, em geral, pessoal, ou por aquilo que eles conseguiram ver. É como se a gente tivesse um pouco do viés de confirmação. Ou um pouco a heurística da saliência. Então, da representatividade também. A gente só vê uma parte pequena e não consegue expandir. E o que eu acho que é interessante sabendo disso é você justamente provocar a reflexão. Mas espera, por que você acha que é só isso? Você já explorou outra possibilidade? E essa foi uma das conversas mais interessantes que eu tive com a minha mentoranda, que foi de explorar novas possibilidades, fazendo perguntas. Então, eu, como cientista comportamental, pergunto, e provoco uma expansão do olhar. Eu não vou dizer o que ela vai fazer, porque obviamente é de cada um, Mas quando você provoca a expansão do olhar, a pessoa ganha novas perspectivas. E isso é muito interessante. E sim, eu falo dos vieses, Eu conto. Você sabe que a gente costuma olhar só para aquilo que a gente já conhece? Você sabe que, enfim, eu conto disso, Então, essa pessoa que eu acompanho, ela teve um pouquinho de aula de economia comportamental. E quando ela entende, é muito interessante, de fato, porque ela olha para ela mesma e ela fala: puxa, mas Renata, eu não tinha realmente pensado nisso, você tem razão, olha, eu posso pensar isso. E ela mesma vai trazendo as soluções de coisas diferentes. E aí a gente vai costurando juntos, Porque aí ela me dá material para que eu possa dizer para ela, vamos pensar nisso. Olha isso aqui, eu também não sabia. Que interessante. E a gente vai fazendo essa construção juntas, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do olhar dela para a profissão. Fazendo com que ela olhe para ela mesma. E, obviamente, traz as questões emocionais, enfim. Acho que de novo, esse entendimento do ser humano, que a economia comportamental ajuda muito a ter, ela é fundamental quando você devolve para o outro e fala, olha, vamos tentar fazer aqui uma coisa diferente?
E assim, eu tive conversas ótimas, a gente está no meio do processo, e tive conversas ótimas com ela abriu super a cabeça, assim, tá bem satisfeita, passa pelas dificuldades com mais suporte, não é um processo fácil, é um processo difícil, demanda bastante do mentorado, não é assim, né, tem essa questão do nível de exigência que realmente é fundamental, e a gente poder oferecer, dizer, olha, tá tudo bem, essa sensação, né, de você não saber, de olhar para um aspecto só, ele vai se sentir mais confortável. Assim, eu tenho tido uma experiência muito boa. Legal, obrigado. Antes só de passar a palavra para o Guilherme, vou quebrar o protocolo logo de saída, que a gente combinou de fazer 2 perguntas cada um, mas eu não queria perder o fio da meada, desculpa, Guilherme. Tranquilo, vai lá, cara. Uma coisa que você comentou que eu achei muito interessante, queria estender um pouco a pergunta. Você falou que sim, você fala dos vieses, você mostra para a pessoa os vieses que ela pode estar incorrendo, mas que também a gente nota que tem uma relação assim quase psicoterapêutica, né, com a pessoa, e que também você pode tratar alguns assuntos meio assim, dando uma volta. Assim, falando um pouco no linguajar de economista comportamental, me parece que algumas vezes você tenta desenviesar e algumas vezes você tenta contra-enviesar. O que a gente, por exemplo, conhece como arquitetura de escolha ou nudge. Como que você lida com essas tuas 2 ferramentas? Quando que é melhor, não sei se existe uma regra, claro, mas quando que é melhor você mostrar para a pessoa que ela está incorrendo em um viés ou quando é melhor você ir comendo pelas beiradas, assim? Entendo. Essa é uma pergunta boa, assim. Em geral, talvez eu poderia dizer que eu uso um nudge no sentido de tirar a pessoa de um lugar confortável e fazer provocações. Mas esse não é o conceito tradicional de nudge, né? Mas eu acho que eu poderia dizer que o nudge vai nesse sentido, como se de alguma forma eu estivesse dando uma provocada para ela ir, para ela olhar o diferente, não para ir na direção que eu acho. Porque a gente está explorando um território juntos, então acho que isso é diferente, né? Mas sim, de alguma forma, eu instigo a pessoa a procurar alguma coisa diferente e desconhecida. Não acho que é tanto uma coisa terapêutica, né? Eu acho que é mais quando a gente pensa em experimento de aplicação de insights comportamentais, né? Eu gosto muito daquele exemplo que a gente viu no BX ano passado, de como é que resolveram a questão de bullying nas escolas na África, né? Acho que vocês estavam, não sei, acho que o Guilherme estava, não sei se você ouviu esse painel, mas esse painel eu perdi. Que era muito interessante, porque tinha a visão do professor, tinha a visão do aluno, e assim, o pessoal que fez o experimento olhou da perspectiva do professor, né? Vira um pouco ao contrário e faz uma pergunta, como resolve, né? E do bullying, foi super interessante, porque a conclusão que chegaram por que a pessoa faz bullying? Porque ela tem que se manter num lugar de proeminência, num lugar de importância social. Bom, mas e se usar esse lugar para, ao invés de fazer bullying, trazer valores positivos? Né? Então, usaram a mesma posição da pessoa para trazer valores positivos. E a ideia que, na minha cabeça, como eu aplico isso, é um pouco nesse sentido. Né? Como é que eu posso me colocar no lugar da mentoranda, né? Olhar da perspectiva dela e da perspectiva dela ver quais são as possibilidades. E aí a gente constrói isso juntos. É diferente de eu estar num lugar de, eu sou uma profissional, eu já estou no mercado há mais tempo, eu conheço um monte de gente, então eu acho que você deveria ir para cá, mas eu não vou falar, vai para cá. E aí eu dou um jeitinho, né? É paternalismo, mas dou um jeitinho de levá-la para o lado que eu acho melhor. Não. Né? Então, não é isso que eu faço. Por isso que eu não sei se a gente pode falar nudge ou Claro, não nudge, né? E o fato de falar sobre os vieses, sim, a ideia é desenviesar, com certeza, né? Legal. Guilherme, vamos lá. Então, Renata, a gente falando de intervenções comportamentais, muitas vezes a gente pensa ou desenha, enfim, a intervenção, o que, um pouco do canal, o como, né?
mas muitas vezes, até por experiência, quando, a questão do tempo e do time, da temporalidade, às vezes fica negligenciada. Aí parece que no caso da orientação profissional e educação de forma geral, esse é uma dimensão fundamental. Então, minha pergunta seria: qual que é o melhor momento para trabalhar esse tipo de intervenção no arco da carreira ou no arco da tomada de decisão profissional dos mentorandos? Então, eu acho essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque acho que quando a gente está falando de educação, principalmente quando a gente olha para a educação transversal, né? Como é um pouco a proposta da Smart, esse momento em que eu estou tendo essa oportunidade, né, de fazer esse trabalho, ter essa interação com essa mentoranda em especial, é o momento preciso. É nesse momento, porque ela está justamente no momento da carreira da universidade, já chegando no final da faculdade, onde ela precisa decidir para que vertente ela vai. Ou mais de uma, tudo bem, mas ela tem que decidir nesse momento. E se a gente passa do ponto, fica muito difícil, porque aí você tem que voltar, ou ela tem que voltar, ou ela já fez uma escolha que não era exatamente aquilo que ela queria. E ao mesmo tempo, também tem uma coisa de dizer, é importante você decidir agora, mas isso não é definitivo para o resto da sua vida. Então, agora você tem que escolher um caminho, mas não quer dizer que você não pode daqui a pouco escolher outro, ou também que você não possa ampliar, porque esse é o medo, né? Essa é uma coisa que segura muito, que é assim, mas eu vou decidir agora, mas e se der errado? Porque eles estão olhando lá para frente, eles não estão olhando, ao contrário de, por exemplo, quando a gente fala em educação financeira é ao contrário, né? A pessoa está olhando o agora, mas perde completamente a noção do futuro, que a gente fala um pouco de desconto temporal. Aqui não, aqui eles estão de olho no futuro, mas eles sabem que o que acontecer agora é fundamental para o que eles desejam lá no futuro. É como se fosse as avessas, né? Então, uma coisa você tem que entrar agora para poder dar essa oportunidade. E essa é uma coisa que a gente conversou bastante. Assim, tá, agora você tem que decidir por uma vertente que tenha a ver com você, mas que ao mesmo tempo te dê uma possibilidade de ganho no futuro, que também te abra a possibilidade da carreira expandir, que lá na frente você pode mudar. Mas agora é preciso tomar uma decisão, né? Então, eu acho isso fundamental. E mesmo se você pensa qual é o momento das provas para os alunos ingressantes, né, nesse programa, quando é que você precisa tomar essa decisão, quando você precisa escolher qual é a carreira que você vai entrar, qual é a faculdade, enfim, é fundamental realmente o tempo. Acho que mais do que talvez em qualquer outra área, né, essa intervenção. Legal. Até só complementar essa pergunta até em cima do comentário da Gabriela aqui no chat, que ela menciona que a pressão psicológica que os bolsistas enfrentam ainda é maior. Muitas vezes eles são os primeiros a cursar ensino superior em suas famílias e a pressão em quebrar o ciclo de pobreza pode ser bem grande. Como que vocês administram a questão que é uma tendência até, nesse caso, a gente pode até fazer o argumento que é racional até, de uma aversão excessiva ao risco no momento numa tomada de decisão de carreira nesse momento. Quer dizer, de evitar aquele enquadramento estreito de que, puxa, se eu errar essa decisão, ou se eu não pegar uma opção segura agora, eu posso estar botando muita coisa a perder. Quer dizer, como é que você... E entendo que deva ter uma dimensão de ansiedade, como a Gabriela coloca, grande. Então, como é que vocês trabalham essa questão? Assim, eu vou falar primeiro de uma oportunidade que a gente teve de fazer uma reunião, né, com todos os mentores, inclusive mentores que já estão há mais tempo, né, que é um pouco acalmar a ansiedade, tirar um pouco esse... eu talvez acho que é um viés mesmo, assim, bastante forte, que é da questão financeira. Então, o fim é ser capaz de sair, é dizer calma, né? Este não precisa ser o fim. Vamos olhar para as outras possibilidades e vamos entendendo que tem outras coisas que estão aí na história. Mas, ao mesmo tempo, você não pode abandonar isso. Então,
esse foi um pouco a conversa no panorama de todo mundo, né, que eu pude observar. Quando eu trago isso para a minha experiência com a pessoa que eu estou mentorando, a gente fala disso bastante, mas a gente conversa um pouco sobre as oportunidades, e que as oportunidades estão em vários lugares, e que mesmo que você decida por algo que supostamente nesse primeiro momento tem uma rentabilidade menor, talvez ela tenha uma possibilidade de te dar um ganho futuro, e você precisa sustentar um pouco isso e ir equilibrando, né? Óbvio, vai trabalhar, vai encontrar algo que te dê um dinheiro, inclusive no meu caso específico a gente teve uma conversa sobre a questão da iniciação científica versus entrar no mercado de trabalho, que é uma coisa que fica no meio do caminho, assim, nesse meio do caminho. Então, chamando a atenção de que esse é um fator relevante, mas ele é mais um fator relevante, ele não é o único, né? Então, de novo, você amplia e evita esse olhar que ele é único, ele é unidirecional, é só isso, isso é o mais importante, é como se a gente equilibrasse os pesos, né? Tendo em vista, e eu acho essa visão mesmo, mas é a vida inteira da pessoa, né? Então, eu entendo que esse é um jeito que a gente tem conversado para poder mitigar um pouco isso. E eu acho que outra coisa importante, que aí está na minha abordagem quando eu converso com a pessoa que eu estou mentorando, sim, incerteza existe. Sim, risco existe. Tá, como é que dá para desenvolver? E aí entra a minha bagagem de neurociência, né? Então, assim, tudo isso é junto, é a Renata que está lá trabalhando, com todas as minhas experiências e conhecimentos e tudo. Então, nessa hora, tô panicando aqui com o risco, opa, então aí entra a neurociência, trazendo essa ideia, falando do sistema emocional, falando do papel da emocionalidade na tomada de decisão, como é que quando a gente está mesmo, de alguma forma, tomado pela emocionalidade, com uma ação muito forte do sistema límbico, a gente não consegue tomar boas decisões. Então, quais são as estratégias objetivas de comportamento que eu ofereço para ela, para que ela saia desse estado, né, de grande ativação do sistema límbico e emocional, e possa ter um espaço para trazer a racionalidade, mas a gente vai usar de novo a linguagem aqui da economia comportamental, como a gente equilibra sistema 1 e sistema 2, como é que a gente pode botar um freio aí na emocionalidade, não agir tanto no sistema 1, que vai estar mesmo suscetível ao risco, ao medo, à aversão à perda, tudo isso está acontecendo lá o tempo inteiro, né? Para a gente poder engajar os sistemas corticais e o sistema 2 com mais força, para que ela possa, então, tomar uma decisão mais adequada, visando um pouco o longo prazo, né? Como se a gente pudesse trazer complexidade para o sistema para que ela tomar de decisão. E acalma, e conto isso para ela, e ela, tô entendendo. Então, a gente vai funcionando, vai dando certo na prática. Puxa, eu me perdi um pouco aqui na nossa lista de perguntas. Eu vou acabar roubando uma que é uma excelente pergunta, mas que, para dar o devido crédito, foi feito pela Juliana, mas só para que é a questão no teu trabalho, e você está mencionando o caso de uma mentoranda, como é que você se dá parte do escopo você trabalhar a questão de igualdade de gênero e fundamentalmente desmistificar enfim, os estereótipos e normas sociais que estão muito relacionadas a aspirações femininas, as aspirações profissionais da mulher. Quer dizer, como eventualmente tirar vieses ou montar processos ou montar um diálogo para eventualmente incentivar a presença de mulheres em carreiras estereotipicamente não tradicionais, fundamentalmente dentro do STEM, lá do Science, Technology, Engineering e Mathematics. E, eventualmente, o que a gente pode, que dicas que você dá, no caso, para mulheres, e aí eu acho que a pergunta veio da Juliana, mas eu tenho filha, então tá em fase adolescente, então me interessa também, para
para que elas não limitem a capacidade de escolher escolher boas alternativas, ou não limitem as suas alternativas. Uhum. Eu acho que tem uma coisa que é bem interessante, que é assim, o próprio programa, né, a gente está aqui falando, né, do programa Smart, eu acho que o próprio programa, ele já começa enfrentando tanto essa dificuldade e ao mesmo tempo ultrapassando essa barreira. Né? Porque ele já fala o seguinte, olha, essa história, né, da gente ter uma ideia de que existe uma conformação social que limita a vida das pessoas, a gente já não acredita de cara. Então, assim, você já parte do pressuposto de que não dá para ter preconceito, porque você encontra talentos, pessoas com boa capacidade, com força de vontade, com iniciativa e talentos que são fortes o suficiente, com potenciais o suficiente para crescer e para florescer e para ter muito sucesso na vida, independente da sua classe social, né, do contexto socioeconômico, de raça, de gênero, do que for. Então, o programa já parte disso. Então, ele já é inovador e transformador nesse momento. Então, você já entra com esse que é dual, né? Você já entra ao mesmo tempo desafiando o status quo dentro do status quo. Então, você já começa, né, nessa história. O que já é interessante, você já começa a quebrar isso já logo no primeiro momento, né? Que eu acho que faz parte do começo do programa, que eu não participo, eu entro no finalzinho, mas acho que eles já estão entendendo isso. Depois, no meu caso específico, é bem interessante, porque é uma mulher falando para uma mulher, né? E acho que isso é uma coisa que é fonte de inspiração, né? Assim, eu faço... A minha carreira é super diversa, né? Eu faço várias coisas, eu atuo em diversas áreas, né? Então, eu acho que isso, além de tudo, é um exemplo, né? Então, eu acho que essa questão do exemplo, ela é fundamental. Uma vez conversando com a Zena Latif num evento super grande para discutir macroeconomia e, de novo, o papel das mulheres no mercado de trabalho, tal, uma das coisas que ela falou para mim, que eu acho que tem toda a razão, eu concordo muito com ela, que a gente precisa de exemplos para essas meninas, para essas adolescentes, né? Para sua filha, Guilherme. A gente precisa de exemplos, né? Concordo. Quem são as mulheres, né, que romperam barreiras, que estão lidando com todas as dificuldades, mas que estão aí fazendo o trabalho? Enfim, como é que a gente, então, como mulher, conta essas nossas histórias, né? E aí a gente junta de novo, né? Outro ganhador do Nobel de Economia em Economia Comportamental, que é o Robert Shiller, que acabou de ganhar o Nobel de Economia falando do papel das narrativas. Né? Então, a gente amplia de novo, sai da história da economia, né, da bolha econômica e tal. Como é que a gente pode, então, criar, de uma certa forma, uma bolha com uma narrativa feminina que conta da capacidade das mulheres de estar em vários lugares? Né? Então, acho que essa é uma coisa importantíssima da gente fazer. Né? E essa é a experiência forte que eu estou tendo com essa minha mentoranda, que é falar, olha, eu sou mulher, igual você, passei por um monte de dificuldade, mas a gente tem essa possibilidade, e sim é possível, e sim tem mulheres que fazem isso, e sim você vai conseguir. Né? E ela, de uma forma muito interessante, também está na área de tecnologia, e é uma menina extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Então, o meu papel é dizer para ela, olha, você vai conseguir, tá certo? E eu falo para ela com essas palavras, eu quero mais de você, né? Eu quero mais. É muito legal, porque ela, o meu sonho, eu não quero falar muito dela, mas não quero abrir, assim, a intimidade dela, mas você vê que é um jovem, né, com sonhos enormes, igual todos nós, assim, igual todo mundo que é inteligente tem sonhos de coisas brilhantes, né? E o meu papel é dizer sim, né? E eu quero estar lá, e eu quero estar na primeira fila quando você conseguir o seu sonho, né? E eu acho que isso é muito importante, né? A gente vai incentivando também o sistema emocional e vai trazendo novas conexões, criando novas possibilidades, novo repertório para ela, dizendo que ela pode. Ela e todos, né? Todos podem, mas eu acho que o nosso papel de mentor é esse.
é oferecer novas possibilidades, é criar novos repertórios de respostas, é trazer novas ideias, é fazer com que esses jovens pensem naquilo que eles não pensavam, né? E trazer a nossa experiência como profissionais experientes, dizendo, eu passei por muitas dificuldades, eu também não soube, eu também fiquei com medo, eu também não sabia para onde ia, e o caminho apareceu. Então, se apareceu para mim, se apareceu para todo mundo, vai aparecer para você também, né? Então, acho que isso é transformador e esse é o jeito, na minha opinião, na minha experiência, que a gente consegue um pouco mitigar essa limitação, né, desse viés social tão forte. Não sei se faz sentido, mas... Não, faz. Não, bom, interessante também, você falou da questão das narrativas e exemplos femininos, acho que, bom, um dos poucos saltos positivos desse período que a gente está passando um exemplo empírico, enfim, o tamanho da população de líderes mundiais é pequeno, mas se a gente for fazer uma avaliação, um índice de eficiência na resposta à crise dos países liderados por mulheres e por homens, acho que apesar de ser uma amostra pequena, a gente consegue uma significância estatística aí positiva para o lado feminino. Uhum. Bom, Ju, se você assumir as perguntas, eu prometo não praticar mais o mentorrupting. Imagina, não me sentir dessa forma de jeito nenhum, Guilherme. Vamos lá, adiante. Renata, ainda a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto, né, de carreira profissional, ainda dentro dessa área da tecnologia, porque a gente encara que esse modelo de carreira profissional seja um dos aspectos da vida humana que mais tenha mudado nos últimos anos e isso deve permanecer durante algum tempo. A gente vê aí os estudos de futuro do trabalho, a gente vê os avanços tecnológicos, o trabalho remoto, a internet das coisas, as mudanças das relações sociais, a mudança de como as empresas se preocupam com seus colaboradores, isso tudo tem acontecido frequentemente, ainda mais agora, né? Então, tudo isso parecem ser fatores que tornam essa decisão profissional cada vez mais dinâmica e alguns modelos se tornam obsoletos muito rápidos. Uhum. Então, como é que é possível você, como mentora, fazer esse sense-making, né? Passar isso para os seus mentores dessas mudanças e como você consegue transmitir isso no seu mentorado? Uhum. Eu acho que, e a gente está observando isso um pouco no mundo corporativo, né? A gente tem migrado um pouco dessa ideia de hard skills para soft skills. Então, a questão do desenvolvimento técnico, né? Pessoas são ainda, né? Extremamente técnicas, é preciso ser extremamente técnico. Isso era muito, muito forte. Mas a gente está justamente por esse momento onde a gente tem uma grande diversidade, a gente tem uma grande volatilidade, a gente tem novas coisas surgindo ao tempo inteiro, né? O dinamismo é muito, muito grande e requer da gente muita flexibilidade, né? A gente precisa não só mudar o olhar, mas a gente precisa aplicar recurso e esforço nas soft skills, né? Que são as habilidades socioemocionais. Que essa é a grande tendência que a gente tem ouvido falar e que está diretamente relacionada a habilidades do próprio ser humano, né? Então aí, assim, as ciências comportamentais ajudam muito porque vem contar como é que é esse ser humano e qual é a limitação e quais são as dificuldades que a gente enfrenta para, por exemplo, sair do status quo, né? Então todos nós somos fortemente ligados no viés do status quo. Como é que a gente sai, né? Então, primeiro, a gente precisa fazer um esforço para sair e a neurociência é de grande valia nesse momento, porque ela vai dizer qual é então a origem para essas habilidades socioemocionais tão necessárias e tão desejadas para que a gente possa de fato navegar bem nesse mundo que está em transformação o tempo inteiro. Né? Assim, acho que todos nós passamos por isso, mas eu dei aula na quinta-feira para uma turma da pós da FIA, estava lá na Avenida Paulista. Quando foi terça-feira, eu já estava aqui com os meus quase 40 alunos na frente da minha tela. Então, assim, não deu tempo de nada, ou você faz isso e flexibiliza, ou então você não consegue realmente fazer. E esta é uma habilidade que precisa ser desenvolvida no nosso sistema nervoso.
Então, a gente tem que olhar para o cérebro, tem que olhar para o funcionamento cerebral, tem que olhar para essas capacidades para poder fazer isso muito bem, né? Como é que eu falo disso? Bom, essa é uma área que está, assim, sendo super requisitada nas corporações, nas organizações, então eu falo disso nas organizações, né, bastante, vou dar workshop, treinamento, etc. lá, e aplico isso, então, voltando, né, aos programas de educação. Então, uma das coisas que você precisa incentivar, contar, dizer e oferecer possibilidades é de desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? E nesse meu trabalho específico, com essa minha mentoranda, a gente falou disso especificamente, né? A gente pensou sobre quais são as habilidades que ela precisa ter como pessoa e como profissional. Não estou falando da técnica, estou falando como pessoa, né? Para poder justamente seguir aquele plano de carreira que a gente desenhou junto e que ela desenhou para ela mesma, né? Sem isso ela não consegue. Então você é obrigado a trazer o olhar para o ser humano, né? E quando você olha para isso e se propõe a desenvolver essas habilidades, e aí tem uma série de coisas que estão envolvidas nisso, voltamos à história do contexto, né? O contexto é fundamental para que possam surgir essas habilidades. Você consegue, então, ter uma pessoa muito mais pronta, com toda certeza, para lidar com esses desafios. Obrigada, Renata. E a gente vai, assim, ainda nesse contexto, mudanças de contexto, a importância dos soft skills, as habilidades socioemocionais que você mencionou, a gente vê isso acontecendo também do lado da empresa. Uhum. A gente vê que nos Estados Unidos e na Europa já tem várias startups fundamentadas nos princípios comportamentais, né? Voltadas para transformar os diferentes aspectos da vida profissional. A gente pode citar algumas como a Applied, que busca desenviesar, né, os processos de recrutamento em si, ou a Rumu, por exemplo, que trabalha mais no engajamento, na motivação do funcionário, das equipes mais holisticamente, vamos dizer assim. Uhum. E isso é uma tendência mundial, a gente vê isso crescendo dentro desse contexto constante de mudança, né, que a gente vive hoje. E, na sua visão, qual que é a maturidade das empresas brasileiras hoje para adotar esse tipo de approach, de solução? Então, eu acho assim, essa ideia de aplicação dos insights comportamentais em diversas áreas, né? Ela está crescendo muito, 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 muito. Eu acho que a gente corre um risco, que é de ter uma visão um pouco reducionista da economia comportamental e achar que economia comportamental é só vieses, ninguém fala nem de heurística, né? Fala de vieses comportamentais, fala-se pouco de heurística de maneira geral e às vezes de sistema 1, sistema 2, mas a bola da vez agora são os vieses comportamentais. Então, acho que a gente corre um risco, sim, de reduzir, de ter pouca compreensão do funcionamento e da atuação disso. Então, eu vejo aqui eu vejo muito menos do que nos Estados Unidos e do que na Europa. Vejo que tem algumas inserções, mas fico preocupada que seja um pouco reducionista, olhando só para vieses. Às vezes arquitetura de escolha, mas mais ou menos, né? E acho que tem sim, agora, algumas empresas, principalmente empresas de inovação, conheço de perto algumas empresas com consultoria de inovação que olham para isso e que veem a importância e a relevância de ter profissionais da área de insights comportamentais, muitas vezes por perto, dando assessoria. Eu faço um pouco isso também. E aí, qual é a vantagem? Se você tem alguém que é da área, você consegue ampliar, você sai só dos vieses, porque às vezes você tem essa ideia de desenviesar, mas não são só vieses, tem muitas outras coisas que estão envolvidas, né? Às vezes, de alguma forma, finanças comportamentais faz isso muito bem, já há muito tempo, né? De você criar estratégias que de fato contrabalancem isso, né? Então, eu acho que aí a gente consegue ampliar um pouco mais a utilização e a aplicação dos insights comportamentais
na medida que as empresas têm interesse de trazer isso. Assim, então, eu vejo aqui no Brasil pouco e vejo esse risco da gente ficar reduzida. Eu queria só expandir um pouquinho nisso. E como você acha, assim, você que trabalha, você dá, enfim, consultoria, treinamento para empresas, como que a gente pode, aos pouquinhos, às vezes passos de formiguinha mesmo, construir esse conhecimento sobre a importância de não só desenviesar, mas fazê-los entender um pouco além do contexto, que o contexto importa, que é importante a gente olhar para o ser humano e o contexto que da tomada de decisão em si influenciar para o bem, né? Vamos dizer assim. Como você acha que a gente pode fazer isso dentro das empresas? Então, né, eu sou favorável, né? Sempre fui dessa questão de você levar conhecimento, né? Levar conhecimento numa linguagem acessível. Não adianta você querer levar conhecimento com uma linguagem que não conecta com o dia a dia daquela empresa ou com o dia a dia daquela pessoa. É como se fosse um processo de autoconhecimento, só que a gente antigamente pensava assim, autoconhecimento, eu vou comprar livro de autoajuda, e vou meditar, e vou virar vegetariano, e vou tirar um sabático na Índia, isso é autoconhecimento. Não, né? Autoconhecimento é saber como é que a gente toma a decisão de fato, né? Como a gente toma a decisão e como o outro toma a decisão. Né? E quando você faz essa dobradinha e conta isso, as pessoas imediatamente modificam. E eu escuto isso todo dia. Eu dou aula na pós da FIA, dei aula na pós da GV também, já algumas turmas, em vários lugares que eu dou aula ou que eu vou fazer os meus workshops em empresas. Quando você traz essa perspectiva e a pessoa fala, eu faço isso e o outro também. Então, se eu vejo em mim, eu vejo no outro. Se eu vejo no outro, eu vejo em mim. Quando você traz esses dois lados, as pessoas começam a entender. E elas começam a modificar. E eu escuto toda vez. Não tem uma turma que não fala para mim, nossa, Renata, eu saí daqui e entrei na reunião com o meu liderado, ou com o meu líder, ou com o meu cliente, ou com o meu fornecedor, e percebi tudo isso e mudei o meu approach, entendi, a coisa fluiu de um jeito totalmente diferente. Sim, não tem uma vez que eu não veja isso. Então, eu acho que é oferecer o conhecimento com essa ideia de autoconhecimento, mas, ao mesmo tempo, mostrar como é que você consegue aplicar isso na prática, o tempo inteiro funcionando. Aí você consegue modificar. Né? E aí você tem... Nossa, assim, eu tenho vários exemplos dos meus alunos e das pessoas que estão e das empresas, como elas modificaram várias coisas e como os resultados são outros. Em termos das negociações, em termos da relação com os líderes e com os liderados, em termos de como oferecer feedback, em termos de qual é o ambiente, o contexto que você oferece na empresa, e aí como essas habilidades socioemocionais conseguem vir à tona e as coisas fluem melhor. E, obviamente, isso vai se refletir em aumento de produtividade e em aumento de lucro. Ela está falando a economista. Legal. Renata, deixa eu só voltar um pouco à questão da mentoria, em especial aí do teu contato com as novas gerações de verdade, uma curiosidade. Bom, uma das cadeiras que eu ensino lá na SPM é a cadeira de bem-estar subjetivo associado à ciência comportamental e várias vezes, e em algumas vezes, alguns grupos resolvem fazer o TCC, o experimento nessa área. O Arthur e a Juliana foram mais espertos que isso e escaparam dessa. Mas quando eles fazem, eu sempre tento insistir de que eles usem alguns instrumentos de medição que são universais, em especial o do Reino Unido, que pega algumas dimensões, uma dimensão mais de propósito, satisfação com a vida, bem-estar emocional instantâneo e a questão da ansiedade. E uma coisa que já agora, com alguns trabalhos feitos, a gente consegue ver que já no baseline, o que muito se fala que o brasileiro é um povo bastante ansioso, ou que os níveis de ansiedade e depressão no Brasil vem crescendo.
efetivamente, do que a gente observa nos trabalhos, ainda que o foco em específico não seja esse, são realmente níveis autorreportados de ansiedade muito mais alto do que, por exemplo, da população média do Reino Unido, que é um baseline onde você tenha mais histórico. Especialmente públicos de classe média e ou classe média ascendente, que acho que é o caso do programa que você participa, quer dizer, pessoas que estão justamente com essa carga e essa expectativa de ascensão social. E sobre esse cenário do Brasil, que enfim, a gente pode, só isso já vale uma sessão de discussão própria, por que nos tornamos tão ansiosos, mas em cima disso tem a questão enfim, da pandemia que, enfim, traz duas grandes dimensões, ou duas grandes justificativas bem razoáveis para a ansiedade, que uma é da própria integridade física sua e dos seus familiares mais próximos, e uma questão econômica e de perspectiva de emprego, perspectiva de empregabilidade e de sustentação financeira, que é muito concreta e muito razoável. Então, como é que vocês que estão nessa linha de frente agora estão lidando com isso? Porque imagino que o nível de ansiedade esteja off the charts. Assim, em uma turma que eu peguei, que eu fiz a pergunta, que eu apliquei o questionário em fevereiro, de outra que eu apliquei em março, 2 semanas depois que começou as primeiras quarentenas, já tinha uma diferença brutal, eu imagino agora. Eu acho que essa questão da ansiedade, sim, ela é muito forte, né? E aí a gente pode, nesse aspecto, eu acho, conectar bastante com a ideia da teoria da perspectiva e da ideia de aversão à perda. Porque mesmo pessoas que têm uma condição financeira boa, que têm reserva, que têm dinheiro, que supostamente estariam confortáveis, estão muito ansiosas, muito aflitas, muito desesperadas, né? Independente de quanto eles têm de dinheiro no banco, né? Então, a questão não é quanto eu tenho de dinheiro no banco, mas e se eu perder? E se não der certo? O que vai acontecer? Então, esta perspectiva, né, de eventualmente poder perder, e aí a gente pode dizer perder, infelizmente, entes queridos, perder o seu emprego, perder o dinheiro, perder a condição social, perder seja lá o que for, ela é muito forte e ela está muito preponderante, né, nesse momento. E o que é que acontece? Agora vamos juntar um pouco com a neurociência, né? O que é que acontece quando você está diante dessa situação de possibilidade de perda, e que a gente sabe que a aversão à perda é um fenômeno extremamente potente, extremamente forte? O que é que acontece com o nosso sistema nervoso, né? Com o nosso sistema biológico? Ele entende, e de fato esse contexto como uma ameaça. O que acontece conosco, nosso sistema emocional, quando a gente está diante de ameaça, é que a gente fica vivendo num estado onde é acionado um sistema que a gente chama basicamente de luta-fuga, onde eu só fico o tempo inteiro pensando como eu vou sobreviver, como eu vou sobreviver, como eu vou sobreviver, como eu vou sobreviver. Não importa quantos milhões existam na conta bancária, eu ainda assim me sinto ameaçada. Como eu vou sobreviver. E esta ideia de como eu vou sobreviver, ela limita muito a visão, né? A gente deixa de ter a ação de vários mecanismos que permitem o aprendizado, que permitem uma análise, a gente pode até dizer mais racional, que permite uma complexidade, uma perspectiva mais complexa do contexto, e imagina soluções melhores. Imagina o homem numa situação primitiva. A gente está falando de um sistema que evoluiu, né, e cujo mote principal, a função principal é garantir a sobrevivência da espécie. E é muito antigo, e ele foi estabelecido durante o processo evolutivo e ainda está em grande funcionamento e estará
sempre faz parte do nosso sistema. Imagina uma pessoa que está diante de um animal, de um predador, numa situação, numa floresta, por exemplo, né? O olhar ele tem que ser muito focado para uma direção só, para imaginar qual é a rota de fuga mais rápida, como é que esse nosso sistema vai tirar a gente daqui. E é essa situação que a gente fica vivendo o tempo inteiro, né? E a gente perde essa noção do contexto mais amplo e fica vivendo nessa ansiedade. E esta sensação de ameaça, ela dispara no organismo uma série de reações fisiológicas, bioquímicas, que vão alterar aos nossos níveis hormonais, excesso de cortisol. Excesso de cortisol impede a gente de ter uma perspectiva mais ampla, a gente fica mais temeroso. Então, talvez oportunidades que existiram, que estão aí nesse momento, as pessoas não veem. Elas ficam muito mais com um olhar focado no que elas estão perdendo, como impossíveis oportunidades. Quem não está sujeito a isso, identificou várias possibilidades, várias oportunidades. E a gente, ao mesmo tempo, percebe, né, soluções criativas e inovadoras. E quem não se deixou tomar por isso, grandes empresas, a gente tem, por exemplo, o exemplo da Natura, já saiu na frente, né? Eu estava outro dia assistindo uma conferência de um pessoal da GV falando das empresas e das soluções. Sim, isso fazia 2 semanas da pandemia. E aí eles já estavam dizendo, olha, para o pessoal, né, dessas grandes empresas, assim, ok, a gente entrou em crise 1 semana. Na semana seguinte esta é a nova situação. O que a gente faz nessa situação? Né? Então, sai dessa paralisia. Que e agora? E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou perder. Né? Então, eu acho que muito dessa sensação da ansiedade está ligada a essa ideia de se sentir ameaçado. Agora vem a pergunta, né? E eu falei disso no começo da pandemia. Como é que você sai dessa história? Né? Como você faz? Porque o aspecto racional, ao contrário do que a gente imagina, quando a gente vai olhar do ponto de vista biológico, ele não tem toda essa força. Para de pensar nisso. Pensa nas oportunidades. Não, isso não vai acontecer, esqueça. A gente sabe que o sistema emocional é o sistema mais forte na tomada de decisão. Então, não é você colocar o foco no sistema racional e achar que os sistemas corticais vão ter força. Eles não vão ter. Então, você tem que voltar e atuar sobre o sistema emocional. Como você vai fazer isso? Você tem que criar outras alternativas para que você tenha outros neurotransmissores, outros hormônios atuando no sistema emocional, que por sua vez vai acalmar esse senso de ameaça e vai permitir sim que a gente tenha uma possibilidade de pensar com mais clareza e engajar sistemas corticais. Como? Vou dar um exemplo pessoal, porque é tudo muito bonito, mas não entendi ainda, Renata. Né? Então, eu fiquei, obviamente, super estressada, né? Dá para imaginar, eu tô com as aulas todas prontas, a turma tá rodando super bonitinha. Quinta-feira, terça-feira eu tô tudo diferente. Como é que faz? E tem que dar... e os alunos precisam também ser acolhidos, a aula tem que ser boa, enfim, tem uma série de coisas acontecendo. Né? Também senti ameaçada, óbvio, não sou exceção, né? Mas conheço isso. Né? Então, o que é uma coisa que para mim faz muito sentido e de alguma forma libera dopamina no meu sistema, que é o neurotransmissor que vai ajudar a equilibrar um pouco essas forças. Né? É você fazer algo que você use a sua potencialidade, que de alguma forma você consiga colaborar para o todo. Esta colaboração para o todo vai trazer uma série de outros neurotransmissores que vão acalmar esse sistema. Então, eu comecei a fazer coisas, por exemplo, que eu sei fazer e que eu gosto de fazer. Por exemplo, comecei a fazer lives. Comecei a falar, vou falar para fulano, vou falar para fulano. Por quê? Porque eu sei fazer, porque isso não é uma coisa exaustiva para mim. E falar, eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho alguma coisa para colaborar. Libera dopamina no meu sistema. Né? Isso já me ajuda. E a outra coisa muito importante é sair daquele foco. Então, outras coisas que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei muito de arte. Eu fui bailarina, sempre gostei muito de dançar, gosto muito de arte. Né? E no meu dia a dia, a semana super estressante, chegava no fim de semana, eu ia para um espetáculo.
né? Ou para um concerto, ou para um balé. E quando eu chegava lá, acontecia comigo uma coisa assim, uau, mas não é incrível? Olha essa coreografia, olha esse bailarino, como a pessoa teve essa ideia, que demais. Isso trazia justamente os neurotransmissores de bem-estar, né? Voltando um pouco à pergunta do Guilherme, né? De bem-estar que equilibravam o meu estresse. Então, nessa situação, a gente não pode sair para espetáculo nenhum, mas a gente pode assistir. Então, a gente pode desligar o computador 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, desliga o computador, liga a sua televisão, é importante mudar de tela. Ah, tudo é tela, então eu vou desligar aqui o computador e vou assistir no computador mesmo? Não, você precisa mudar de tela, né? Desliga essa tela, vai para uma outra tela e vai fazer algo que te dê prazer, que vai trazer endorfina para o seu sistema. E é isso que vai equilibrar esse jogo de forças bioquímico que acontece no nosso corpo. E aí vai fazer com que esse sistema de alerta se suavize e você vai conseguir lidar melhor com essa situação, vai se sentir menos ameaçado, a aversão à perda fica mais leve, porque você está equilibrando essas forças. E você consegue ter uma sensação de bem-estar e navegar nesse momento de dificuldades que, sem dúvida nenhuma, estão aí, são fortes mesmo e parece que vão ficar mais um pouco. Perfeito. Renata, essa sua resposta deu o gancho perfeito para a pergunta que eu queria fazer agora. Acho que se a gente tivesse combinado, não teria casado tão bem. No começo da nossa live, quando eu estava te apresentando, eu falei da sua versatilidade, da riqueza do seu background de economia comportamental, neurociência, mentoria, coach, orientação financeira. Enfim, você tem uma bagagem muito rica, muito diversa. E você falou um pouco aí do que você aplica isso na sua vida pessoal, né? Uhum. Então, eu queria saber, o professor, até por dever de ofício, ele não pode esquecer o que ele aprendeu, né? Porque ele está sempre ensinando. Então, eu queria saber de você, de tudo que você aprendeu, quais foram as coisas que mais marcaram ou mais modificaram, te modificaram na sua vida pessoal mesmo, assim? O que você aprendeu? Você falou, isso mudou a minha vida, você passou a se comportar de uma maneira diferente, ou ter um outro ponto de vista sobre as coisas, enfim. Eu acho essa sua pergunta ela é muito interessante, né? E eu refleti muitos anos sobre isso, porque eu fiz a faculdade de economia, né? Fiz FEA e eu tive muita sorte, eu tive professores assim extraordinários, né? Eu fui aluna do Eduardo Janetti, eu fui aluna do João Sayad, eu fui aluna da Elfim Neto, eu fui aluna do Pastore, eu fui aluna do Luna, eu fui aluna de pessoas incríveis, a Ana Maria Bianchi, assim, a Ana Maria Bianchi está bem, né, na economia comportamental, assim, até a gente se reencontrou anos depois e eu fui aluna dela. Eu tive professores assim extraordinários, né? Aí saí da faculdade e contei essa história para minha mentoranda também. E fui trabalhar no banco. E foi a maior decepção da minha vida. Porque, assim, não tinha nada a ver comigo aquele negócio. Assim, era muito chato, era absolutamente insuportável. Era um banco de investimento super bacana, enfim, né? Era o banco do Sayad na época, do Raj, era super legal. E tava, assim, eu detestava aquele trabalho. Eu fiquei super frustrada, assim, fiquei muito triste. Foi horrível, né? Mesmo ter passado por aquela experiência, porque eu falei, putz, e agora, né? Eu fiz a faculdade agora. Aí, passaram-se muitos anos, eu fui trabalhar com desenvolvimento humano, acabei fazendo a carreira de coaching e tal. E eu ficava assim, nossa, mas por que eu fui fazer economia? Por que eu não fui fazer psicologia? Por que eu aprendi na economia e tal? Então, assim, putz, né? Assim, até que um dia me deu o estalo. E acho que esse foi um dos momentos chaves, né? Que não foi o que eu aprendi de diferente, mas foi ter compreendido que o que eu aprendi lá atrás foi e eu acho que continua sendo o aprendizado mais fundamental para toda a minha vida e para navegar desse jeito que eu navego em tantas frentes diferentes, que foi entender complexidade. Assim, 2 coisas muito importantes que eu aprendi na faculdade. Primeiro, complexidade. Como é que funcionam sistemas complexos, né? Que é o que a economia e que são sistemas complexos. São sistemas que, se você estudar as partes em separado, nada você sabe sobre o todo, e toda vez que você tiver uma influência pequena em uma das partes, ela vai influenciar um todo de um jeito que você não pode prever.
coisa de gente maluca, né? Pois é, eu adoro isso, né? Eu adoro, assim. E ter entendido essa dinâmica, conseguir aplicar isso é fundamental para a minha vida até hoje, para a minha vida profissional e para os desafios na minha vida pessoal, quando eu tenho que lidar com os meus filhos, quando eu tenho que lidar com os meus alunos, com os meus mentorados, com os meus orientandos de economia, de orientação financeira, com planejamento financeiro pessoal, com tudo, né? Essa é uma coisa fundamental. E a segunda coisa, ainda também na faculdade, né, que foi o que me permitiu traçar toda essa carreira e estar onde eu estou, compreender com bastante profundidade, né? E aí eu preciso realmente fazer uma menção ao Eduardo Janetti, que foi um dos professores que mais me inspirou, que é essa capacidade de entender o ser humano como um ser humano e como um agente em atuação e interação com o meio e com o mundo social o tempo inteiro, influenciando a organização social, né? Assim, acho que esse entendimento de que o ser humano não é um agente econômico totalmente independente do resto e que a ação dele influencia o tempo inteiro a ação do coletivo, isso também é fundamental, né? E a ideia de que quando você olha desse jeito, você consegue ganhar novas perspectivas, né? E eu sempre fico realmente encantada com as perspectivas que o Eduardo traz todas as vezes que ele escreve um livro, quando ele está em alguma entrevista, a pessoa faz uma pergunta, você imagina que ele vai numa direção e ele traz um negócio completamente inusitado, inovador, que você nunca imaginou e que faz todo sentido, né? Assim, então, assim, eu sou incrivelmente grata realmente de ter tido aula com ele, porque isso acontecia o tempo inteiro. E acho que essa é a outra coisa que me faz pensar sempre em algo que eu não estou vendo. Se eu estou vendo só aquilo, tem alguma coisa a mais que eu não estou enxergando, né? O que é que eu não estou enxergando, né? O que eu não estou vendo? O que eu poderia ver que iria me ajudar, né? Então, eu acho que essas são as duas coisas. E não é, eu sabia disso na faculdade? Não. E isso que é o bacana, né? Eu só fui descobrir isso anos depois que eu caminhei por um zilhão de coisas que eu olhei para trás e falei, essas, eu diria, foram as duas coisas mais importantes que eu aprendi e que eu carrego na minha vida agora com consciência e que é o que dá um pouco essa cola de todas as coisas que eu faço hoje e que trazem daí, de novo, voltando à história do bem-estar, sentido, significado, e me fazer entender por que eu tô aqui. Muito legal, excelente. Renata, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta do chat. Uhum. O Rafael faz uma pergunta, ele gostaria de saber como que você analisa as oportunidades de introdução da economia comportamental aí em relação aos vieses cognitivos, na questão de avaliação de desempenho dentro das empresas. Então, nessa sua experiência como consultora, como professora de cursos de educação executiva, enfim, como que você acha que a economia comportamental pode entrar na empresa nesse sentido de avaliação de desempenho? Então, eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente, porque ela traz a oportunidade da gente personalizar de alguma forma o processo de avaliação, de alguma forma da gente humanizar, né? Porque se a pessoa que vai fazer a avaliação, ela é capaz de perceber e de entender quais são as heurísticas, eu acho importantíssimas em primeiro lugar, e os vieses, de onde aquela pessoa que está se comportando de determinada maneira, de onde ela vem, o que está acontecendo com ela, a pessoa que está fazendo a avaliação consegue de alguma forma se sobrepor a esses vieses. Porque é como se essa primeira camada fosse assim, eu olho todo mundo igual e a primeira camada que eu vejo é o viés, né? Qual é o ponto a partir do qual a pessoa se comporta e a pessoa toma a decisão. Não, vamos imaginar que a pessoa está muito ligada ou muito suscetível, por exemplo, à aversão à perda, né? O comportamento dessa pessoa vai ser sempre um comportamento muito mais conservador, por exemplo, né? Um comportamento muito mais refratário a mudanças, né? Um comportamento muito menos
de iniciativas, tá certo? Menos criativo, né? Ela não vai sair por aí contando as ideias dela, mesmo que ela tenha boas ideias. Por quê? Porque ela tem por trás aí não, pode ser que eu perca o emprego, pode ser que eu estou me arriscando, como vai ficar a minha imagem, né? Tem uma série de coisas que estão acontecendo que estão acontecendo lá porque a gente tem alguns vieses muito fortes atuando. Então, se a pessoa que vai fazer a avaliação sabe disso, ela pode, num primeiro lugar, falar, mas espera, será que essa pessoa realmente não é criativa? Será que ela realmente não tem proatividade? Ou tem algum tipo de viés atuando que está determinando o comportamento dela? Então, ela pode fazer essa análise e ela pode tirar isso da frente, né? Tirou isso da frente, aí ela vai olhar, né, para a pessoa de um jeito diferente e ela pode também entender qual é a forma do feedback, porque se ela der um feedback que de alguma forma ajude a pessoa também a ultrapassar esses vieses, ela está ajudando e está olhando para a potencialidade real da pessoa, né? E não só de alguma forma fazendo um pouco de um olhar do verniz, assim, né? O olhar exterior. Então eu acho que isso é importantíssimo, sem falar na possibilidade de desenhar algumas formas de avaliação que desconsiderem os viés, que não seja viesada, né? Que não faça perguntas que tenham comparação, que não fortaleça esse nosso viés de confirmação social, que não ancore o indivíduo na sua resposta, uma série de coisas que muitas vezes... Basicamente, qual é a arquitetura de escolha que esse profissional que está fazendo a avaliação pode fazer para ter uma visão um pouco mais realista daquela pessoa que está sendo avaliada. Então, eu acho que nas duas frentes é importante. Desculpa, eu tava muta. Renata, a gente já ouviu tantas coisas interessantíssimas que a gente vai levar para a nossa vida profissional, claro. Mas nesse contexto, agora é a nossa pergunta final, nesse contexto que a gente sabe que o contexto importa e que cada um carrega consigo valores culturais, além da evolução dentro do nosso DNA, os valores, a cultura que a gente vive traz um peso grande em tudo que a gente faz. Mas eu queria saber de você, se você pudesse dar um conselho não individualizado, de forma geral, para as pessoas que estão, de certa forma, perdidos na carreira ou em qualquer questão relacionada à carreira em si, o que você diria? Puxa, essa é uma pergunta difícil, né? Eu diria para a gente sempre olhar, né, em complexidade, né, para dois fatores simultaneamente, principalmente, né? Primeiro é um fator interno, que é quem sou eu, né? Dos valores que eu recebi, quais aqueles que de fato têm a ver comigo, né? Onde eu me sinto bem, onde fazer coisas me inspira, me dá vontade, me faz sair feliz, né? Então, eu falo por mim, por exemplo, tem vezes que eu estou muito cansada, eu dou aula à noite, quem dá aula à noite sabe, o Guilherme deve saber com certeza, tem dias que você está assim, acabado, 500 mil coisas aconteceram, o seu cliente te ligou, e não sei o quê, e eu sou mãe, Guilherme é pai, todo mundo é mãe e pai, e tem filho, não sei o quê, e agora ainda por cima tem casa, aí você tem que cozinhar, aí você tem que limpar, e a roupa não deu certo, aí seu filho fala, acabou os shorts, não tenho meia. Tudo isso acontecendo simultaneamente, aí você tem que sentar para dar aula. Tá, aí você senta para dar aula. O que você imagina? Por exemplo, estou dando um exemplo, mas dando os outros. Aí vou acabar morta. Assim, para mim, o que acontece eu acabo feliz, né? Sim, eu tô aqui, eu tô feliz, né? Então, isso conta para mim que eu tô no lugar certo, né? Na hora certa, fazendo o que é certo para mim, compartilhando conhecimento. Isso me deixa feliz. Então, começa desse lugar. O que é que fala para você? Yes, isso aqui é muito legal, eu adoro. Essa é a primeira coisa. E aí, como é que você transporta isso para fora, né? Como? Qual é o meu sonho? Onde eu quero chegar? Ou quando eu olho para mim, imagino a minha vida sem limites, né? Qual é o lugar que eu quero estar?
E isso serve para planejamento financeiro pessoal, é assim que a gente começa a conversa com planejamento financeiro pessoal, é assim que eu começo a conversa com os jovens que vão aprender sobre investimento, é assim que eu converso com a minha mentorada, com as pessoas que eu faço orientação financeira, é assim que eu converso com os meus clientes, é assim que eu sento na frente do diretor da empresa e falo o que você quer para os seus funcionários, né? Se você tivesse que imaginar, eu fiz um trabalho para uma empresa de consultoria, o que você gostaria dos seus consultores? Você imagina? Eu imagino que eles fossem capazes de responder para o cliente numa situação assim, assim, assim. Tá, então é nesse lugar que a gente vai, né? Então, qual é o lugar que você vai? Para onde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Né? E quem é você nesse lugar? Né? E aí você vai construindo o caminho. Você vai errar, você vai acertar, você vai precisar fazer curso, você vai precisar aprender coisas que você não sabia, você vai precisar desaprender um monte de coisas que você não precisou, né? Mas aí eu acho que você encontra um rumo, né, verdadeiro, que vai fazendo com que a vida vá tendo significado, sentido, mais dinheiro, menos dinheiro, depende, tem gente com dinheiro que não tem isso, tem gente sem dinheiro que tem, né? E eu vou te falar uma coisa, eu acho muito difícil que quando você siga nesse caminho, você não ganhe dinheiro, né? Acho muito difícil mesmo. Então, esse é o meu caminho. Olha para dentro, olha para fora e o dinheiro vem. Legal, Renata. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado pelo pessoal que tá com a gente. Foi muito interessante, muito divertida a conversa e muito esclarecedora também. E, bom, mais um meetup concluído. Acho que, se não me engano, o 5º ou 6º na versão virtual. Mês que vem a gente vai ter, se não me engano, no dia 19, o Gabriel Inchaust, vai ser o segundo meetup internacional, versão América Latina, direto de Montevidéu. O Gabriel, que é também meio, tal como a Renata, meio Renaissance Man, empresário, executivo, professor, pesquisador. Ele vai estar falando com a gente, em princípio, sobre sludge, mas ainda vamos alinhar a pauta com ele, mas estão todos convidados, a Renata, inclusive, a vir participar com a gente. E, bom, a todos, boa noite. Renata, deixo para você o último recado antes da gente se despedir. Bom, antes de mais nada, claro, eu quero agradecer demais o convite. Acho essas iniciativas importantíssimas. Fico muito feliz de estar aqui, de alguma forma, poder compartilhar as minhas experiências, a minha missão, né? E acho que a gente realmente precisa falar mais disso, trazer esse assunto que é tão importante assim à tona e cuidar da qualidade. Assim, brigar pela precisão da linguagem, não deixar essa ciência tão incrível ser reduzida, ficar reducionista, cair um pouco no lugar comum e, enfim, fico muito feliz de estar vivendo aí esse momento com todos nós aí, com todos vocês. Obrigada. Perfeito. E obrigada a todos que assistiram, né? Sem dúvida nenhuma. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até, Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.